Imagine acordar em uma manhã em qualquer canto do planeta e perceber que algo fundamental havia mudado. O burburinho da rua, o canto dos pássaros, o ronco do motor do ônibus, o som da própria respiração, tudo havia desaparecido. Não era apenas uma surdez momentânea, mas um silêncio absoluto que engoliu o mundo inteiro. Nosso planeta, vibrante e ruidoso, transformou-se em um palco onde a vida continuava, mas sem sua trilha sonora. O que você faria se o som, essa parte tão intrínseca da nossa existência, simplesmente deixasse de existir? Nos primeiros momentos desse apocalipse silencioso, o pânico foi a única linguagem. Gritos mudos se formavam na garganta, mas não encontravam eco no ar. Buzinas eram pressionadas em uma frustração inútil. Seus visores acendiam, mas o ensurdecedor silêncio persistia. De repente, a ferramenta mais básica da comunicação humana, a voz, tornou-se inútil. As ruas, antes cheias de diálogos e risadas, viraram um balé estranho de corpos se movendo sem propósito sonoro, tentando em desespero encontrar uma maneira de se fazer entender, de encontrar um resquício da normalidade sonora que lhes havia sido roubada. Mas então, em meio ao caos sufocante, um milagre silencioso aconteceu. Não veio de um grito, nem de um motor, nem de um sino. Foi um som pequeno, quase imperceptível a princípio, mas que se recusava a se calar. Uma pessoa, talvez frustrada, bateu a mão no peito e um suave batimento cardíaco ressoou, claro e nítido. Ou talvez uma criança, em meio à confusão, soltou uma risada silenciosa e, para surpresa de todos, o som dessa risada, pura e cristalina, preencheu o ar. Era o eco da vida, o único pulso sonoro que se recusava a ceder ao vazio. Qual era esse som singular? Era o batimento cardíaco coletivo da humanidade? A risada primordial da inocência? Ou talvez uma nota fundamental de uma sinfonia cósmica que nunca poderemos ouvir por completo? O mais estranho é que não importava a fonte, uma gota d'água caindo, um carro em movimento, ou mesmo uma pessoa tentando falar, tudo produzia o mesmo e único som persistente. Esse eco solitário tornou-se a nova linguagem do mundo. Era um pulso constante, uma melodia subliminar que agora definia a audição em um planeta que havia perdido sua voz. Navegar o inaudível tornou-se a nova rotina. As ruas de campos dos Goitacazes, antes preenchidas com o frenesi sonoro do dia a dia, agora eram palcos de uma dança silenciosa. A linguagem de sinais, antes restrita a poucas comunidades, floresceu e se tornou um idioma universal, cheio de nuances visuais e expressões corporais. A leitura labial virou uma arte vital para a compreensão, exigindo concentração e intimidade. No trânsito, os motoristas substituíram buzinas por luzes intermitentes e gestos precisos, transformando o caos ruidoso em uma coreografia visual. Cada interação diária, antes tão comum, agora era um intrincado balé de intenções silenciosas, pontuado apenas pelo eco da vida. No mundo desprovido de som, a arte encontrou novas e surpreendentes dimensões. A música, a sinfonia da vida, foi reinventada, transformando-se em espetáculos de luz e movimento. Concertos antes orquestrais agora eram coreografias complexas de beixes de laser, projeções hipnotizantes e movimentos sincronizados de artistas, tudo pontuado apenas pelo singular eco da vida. A dança, libertada da melodia audível, tornou-se a poesia do corpo, transmitindo emoções e narrativas sem uma única palavra. As artes visuais, como pintura e escultura, ganharam uma profundidade renovada, expressando a melancolia do silêncio e a estranha beleza do som persistente que se tornou a trilha sonora de uma nova era. Em laboratórios e universidades ao redor do globo, a urgência era palpável. Cientistas, físicos e neurocientistas se uniram para desvendar o maior enigma acústico da história. Equipamentos de última geração, antes capazes de captar o menor sussurro, agora registravam apenas o vazio, salvo pelo misterioso eco da vida. Teorias surgiam e se desfaziam. Seria uma anomalia quântica em escala planetária?
Uma bolha de vácuo sônica que envolveu a Terra, ou talvez a própria realidade havia sido reescrita, alterando as leis fundamentais do som? Cada resposta aparente levava a um novo e mais profundo mistério, enquanto a humanidade ansiava por compreender o que nos havia silenciado. O silêncio absoluto trouxe consigo uma melancolia profunda para muitos. A ausência da voz dos entes queridos, do riso espontâneo, da melodia familiar, criou um vazio que ecoava na alma. A solidão, antes um estado de espírito, tornou-se uma realidade auditiva. Para outros, entretanto, o silêncio era uma dádiva, uma nova paz, uma chance de introspecção sem as constantes distrações do mundo barulhento. Grupos de apoio surgiram, onde as pessoas compartilhavam suas emoções através de gestos. Enquanto alguns lamentavam a perda, outros celebravam a quietude, aprendendo a ouvir os próprios pensamentos de uma forma que nunca antes havia sido possível. Mas o silêncio também lançava sombras. Em um mundo onde o som não era um aviso, os perigos se tornaram ainda mais sutis e traiçoeiros. Um carro que vinha em alta velocidade agora se aproximava sem aviso sonoro, e acidentes aconteciam em um terror mudo, sem o rangido de pneus ou o estrondo da colisão. Crimes eram cometidos com uma eficiência assustadora. Alarmes eram luzes piscantes e gritos de socorro eram apenas bocas abertas, inaudíveis. O medo do que não podia ser ouvido se instalou, forçando a humanidade a desenvolver uma vigilância puramente visual, onde cada sombra, cada movimento inesperado poderia significar um perigo iminente no vazio. Em resposta ao vazio que o som deixou, a humanidade floresceu em novas e vibrantes formas de expressão. Festivais de luzes coloriam as noites, transformando cidades em galerias a céu aberto, onde a melodia era substituída por beixes e projeções hipnotizantes. A dança, libertada da orquestração audível, tornou-se a poesia do movimento puro, contando histórias e transmitindo emoções sem uma única palavra. As comunidades se reuniam não para cantar ou conversar, mas para sentir o eco da vida juntos, em sincronia. Em um mundo desprovido de som, os outros sentidos floresceram, criando uma nova sinfonia de luzes, toques e movimentos que preencheu o vazio. Curiosamente, o eco da vida, antes um mistério intrigante, começou a se tornar um guia. Seu ritmo constante, quase um batimento cardíaco da Terra, servia como um metrônomo invisível para a humanidade. Em fábricas, trabalhadores coordenavam tarefas complexas em sincronia visual com esse pulso. Em escolas, crianças aprendiam a ler e escrever ao seu ritmo sutil. O eco da vida se infiltrou em todos os aspectos da rotina, tornando-se uma âncora em um mundo silencioso. Era o novo compasso, o novo relógio, o novo senso de normalidade em uma realidade tão estranha e, ao mesmo tempo, tão unificada por esse som singular. O que o silêncio significava? Era um castigo divino? Uma purificação da alma humana dos ruídos excessivos? Uma evolução para uma nova forma de existência? Filósofos e líderes espirituais debateram intensamente, buscando respostas em um mundo que havia perdido sua voz, mas ganhado um novo pulso. Templos e locais de culto adaptaram seus rituais, focando em meditação silenciosa e na percepção sutil do eco da vida. A arte, a literatura e a música reinterpretadas se tornaram veículos para explorar o significado mais profundo desse silêncio imposto, questionando a essência da comunicação, da percepção e da própria existência humana sem o senso da audição convencional. Para as novas gerações, o silêncio não era uma perda, mas a única verdade. Eles nasceram e cresceram no ritmo do eco da vida, e o mundo sem som era sua única realidade. Eles brincavam em parques sem o som das risadas altas ou dos brinquedos, mas com uma coordenação visual e uma linguagem de sinais intuitiva. O que para nós era uma memória distante e nostálgica, o canto de um pássaro, o som de uma voz amada, para eles era um conceito abstrato, quase inacreditável. Como explicar a complexidade do som para quem nunca experimentou o caos e a melodia do mundo audível?
O mundo do silêncio, com o seu único eco, nos força a uma profunda reflexão. Em uma realidade onde a complexidade sonora se reduziu a um simples pulso, somos levados a valorizar cada nota, cada palavra, cada batimento que damos por garantido. E nos faz perguntar: se todo o som do mundo fosse silenciado e apenas um som persistisse, qual seria o seu? O que você escolheria para ser o único pulso da sua vida, a única melodia em um universo mudo? Deixe sua resposta nos comentários abaixo e junte-se a nós nessa jornada de visões impossíveis.